para nós foi extremamente desafiador, ao mesmo tempo que revelador. Desafiador porque nós, como quase ninguém, nunca tínhamos passado por isso. Sempre com muita atividade de culto, muita atividade, enfim, litúrgica aqui dentro. E pela primeira vez transformando esse ambiente que foi planejado para cultos, transformando ele num abrigo, numa verdadeira casa gigante. Nós fomos surpreendidos em dois sentidos. Fomos surpreendidos pelas pessoas maravilhosas que nós acolhemos, que mesmo passando por um desafio gigantesco na vida, uma tragédia, perdendo tudo, estavam aqui às vezes sorridentes, trabalhando, servindo, ajudando a outros, e surpreendidos pelo número de voluntários, por como tem pessoas de bem, maravilhosas, que de diversos lugares se deslocaram para vir nos ajudar no abrigo. A força, do voluntariado, a força das pessoas de bem, de boa vontade, esse foi um grande aprendizado, que as pessoas, na verdade, precisam de mais motivos, precisam de projetos, precisam, como a gente costuma dizer aqui, de visão. Onde há visão, existem pessoas dispostas a ajudar. Então isso nós aprendemos, assim, a força do voluntariado. Aprendemos também que mesmo em tragédias, como eu já disse, as pessoas conseguem tirar força, às vezes deletar um pouquinho o que está acontecendo na sua vida pessoal para prestar atenção, ter um pouco de empatia com a situação daquele que ainda é mais grave, né? Então isso a gente aprendeu. Aprendemos também que em certos momentos nós não podemos contar com o poder público, no sentido de que nesse tipo de tragédia não há como, eu creio, ninguém se planejar, nem estar pronto de fato. Então que em vez de ficar esperando apenas pelo poder público, todos nós precisamos arregaçar as mangas, né? Para nós, igreja, um dos principais aprendizados foi que nós tínhamos muitas atividades e temos muitas atividades. Vamos de alguma forma, adicionando ministérios, adicionando frentes de trabalho, muitas possibilidades para cuidar dos que já são nossos, muitas vezes, para de forma integral cuidar das famílias dos nossos membros. Mas às vezes esquecemos da grande missão da igreja, que é olhar para fora, que é cuidar dos mais necessitados, os mais fragilizados, aqueles que de fato às vezes não têm voz, né? E dessa vez eu creio que o Senhor realinhou a agenda da igreja. A agenda da igreja deveria ser prioritariamente essa, né? E nós deixamos ela apenas como mais uma agenda, cuidar dos necessitados, dos que sofrem. E eu acho que foi muito legal isso, porque o Senhor usou esse momento para nos dar uma missão principal. Continuem olhando para aqueles que estão sofrendo, que estão em vulnerabilidade. Nesse tempo aí foram 260 famílias que estão sendo acompanhadas, né? E teve realmente um trabalho diferenciado, né? De que essas pessoas pudessem voltar para suas casas, né? Sim, essa é uma fase importante. Já fazem 15 dias que nós estamos nos preocupando com essa fase, que era a fase do retorno. A gente sabia que essa fase ia necessitar de muita mão de obra e equipamento apropriado, também material de limpeza para a limpeza das casas, e depois disso a mobília, né? Aquilo que a gente chama a tempo do kit recomeço. Fazem 20 dias que nós estamos trabalhando com o kit recomeço, que é uma piazinha, né? Pelo menos os colchões, a geladeira e o fogão. Mas graças a Deus estamos conseguindo mais do que isso, né? Mesa, cadeira, cama, guarda-roupa, graças a Deus. É essa fase que nós estamos. Neste momento, inclusive, a gente está com pessoas nos lares aí, trabalhando e alguns montando móveis, inclusive. Que é a fase recomeço, né? Dar o mínimo, assim, para uma família recomeçar. Ter onde dormir, ter onde preparar seu alimento, guardar seu alimento, cozinhar sua comida. Um kit recomeço. Alguns deles tiveram que contar com casas novas, né? Kit de casas de 540 de madeira, é o que a gente tem conseguido fazer, graças a Deus. E tu já tinha imaginado assim que era possível realizar tanto em tão pouco tempo? Não tinha imaginado, jamais achei que fosse possível. Creio que, claro, pela sensibilidade das imagens, eu creio que as imagens, a tragédia sensibilizou muito, porque eram imagens fortes, como nenhuma outra no Brasil, na nossa história. Então eu creio que também a questão da sensibilização das pessoas foi muito grande, né?
né? Então começaram a chegar recursos que não chegariam para outra oportunidade, eu creio. E foi isso que nos ajudou também a cumprir nossa missão, porque não foi força nossa. Nós recebemos muita força de fora do Brasil, inclusive, e do restante do Brasil, financeiramente, pessoal que veio. Muita gente se deslocou para o Rio Grande do Sul, profissionais, inclusive de todas as áreas, e muito material que nós recebemos também em doação. Então, nós fomos só um canal. As pessoas queriam um canal de credibilidade. A gente quer fazer, mas através de quem fazer? E na verdade a gente só foi isso.